Olá, saudações a todos. Daqui fala o pastor Mayumana Afonso. Sejam todos bem-vindos a esta edição do nosso programa Pastor Mayumana a ensinar. E acima de tudo por estar sempre interessado no ensino, no crescimento espiritual, no crescimento a nível do conhecimento da Palavra de Deus. Porque tu sabes, a Palavra de Deus, como falamos na edição passada, é a sabedoria. E sabedoria é a coisa principal. Portanto, hoje eu tenho um tema: viver no balanço entre fé e graça. Não, é muito importante nós percebermos isso. E quero adiantar você que nós vamos abordar esse tema durante as próximas edições. Mas, geralmente, no corpo de Cristo, no cristianismo, você encontra principalmente dois grupos de pessoas. Aqueles que enfatizam a graça, aqueles que enfatizam a fé. Ou seja, há aquele grupo de pessoas que enfatizam muito a graça. Tudo é pela graça, tudo é a graça. Se nós temos é graça, se nós fizemos é graça, se nós é graça. Portanto, tudo é graça. E existe aquele grupo de pessoas que enfatiza a fé. Tudo pela fé. A fé move montanhas, a fé move Deus, a fé move as mãos de Deus, a fé faz as coisas acontecer. Tens que andar por fé, tens que andar por fé. Então, geralmente você encontra esses dois grupos de pessoas dentro do corpo de Cristo. É dali que eu quero hoje partilhar contigo a importância de viver no balanço entre fé e graça. Mas aqui conseguimos encontrar a relação exata, a relação ou o casamento exato, o casamento próprio entre fé e graça. Repara, ele diz, versículo 8, Efésios capítulo 12, ele diz: porque pela fé, pela graça sois salvos. E ele diz, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Repara o versículo 9, diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E repara no versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo, repara aí, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É fantástico esse texto, eu amo esse texto, querido. E nesse texto conseguimos encontrar muita coisa. Vem, ele diz, nós somos feituras suas, criaturas de Deus, feitas ou criadas em Cristo Jesus. Vem, para as boas obras. Vê, a razão pela qual Deus nos criou é para as boas obras. Ele diz, as quais Deus, o mesmo Deus preparou, ele diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, consegues entender que há um caminho bom que Deus preparou para que nele andássemos. Glória a Deus. Repara, quero lembrar você, viver no balanço entre fé e graça. Versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos. Está vendo? Pela graça sois salvos. E ele diz, por meio da fé. Então, vês como a graça e a fé cooperaram para a nossa salvação. Ele diz, pela graça sois salvos, mas por meio da fé. E ele diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé cooperou com a graça para a nossa salvação. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, vê, a graça trouxe a salvação. Ou a salvação do homem, da humanidade, é um ato. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele quer não morra. Está vendo? Não morra, mas tenha vida eterna. É claro o propósito pelo qual Jesus veio. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que, repara, vê onde vai entrar a fé, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Viu? Deus amou e Deus deu. E ele diz, pela graça sois que salvos. Por meio da fé. Deus amou, deu,
para que todo aquele que nele crê. Então, há necessidade de você crer nele para a salvação fazer parte de ti. Porque, queridos, Deus morreu por todo o mundo. Deus morreu, ou seja, Jesus Cristo morreu por todo o mundo. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus pelo pecado de todo o mundo. E quero lembrar vocês que Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Significa dizer que todo mundo, o pecado de todo mundo foi incorporado naquele sacrifício de Jesus Cristo. Então, Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, o Filho foi dado, a salvação está no Filho, mas para todo aquele que nele crê. E Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Está vendo? A fé cooperou com a graça para nós termos então a salvação. Aleluia. Não, é importante você perceber isso. Extremamente importante você perceber isso. Então, não é só uma questão de graça. E também não é só uma questão de fé. É uma questão de fé e graça. É uma questão de, pela fé, usufruímos da graça. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação é de graça, mas nós a possuímos, nós a tomamos por meio da fé. Glória a Deus. Eu repito isso aqui. A salvação é de graça, mas nós tomamos posse da salvação. Ela torna-se parte de nós. Nós somos salvos quando nós cremos nessa salvação que Deus, pela graça, disponibilizou. Está vendo? Então, quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, então nós tomamos posse. A salvação que Deus disponibilizou para todo mundo faz parte de nós quando nós cremos. Então, essa crença é a nossa fé. Nós tomamos posse da salvação que foi disponibilizada pela graça por meio da fé. Então, fé toma posse, fé apropria-se daquilo que a graça de Deus já disponibilizou. Repara, eu costumo dizer o seguinte, mesmo a salvação, que é de graça para nós, glória a Deus, para Deus custou alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Deus deu o seu Filho. Deus ofereceu o seu Filho. Deus deu o seu Filho como sacrifício para a humanidade. Portanto, o que para nós é de graça, glória a Deus por isso, para Deus custou alguma coisa. Custou o quê? A morte de Jesus Cristo. Então, quando nós temos a mensagem de que Jesus morreu por mim, como é que essa morte tem efeito na minha vida quando eu creio nisso? Estás a ver? Quando eu creio nisso. E isso é fantástico, queridos irmãos. Isso é tremendo. Ele morreu por mim. Eu ouço essa mensagem, eu aceito. A partir do momento que eu aceito, então a morte dele tem efeito em mim. Estás a ver? A morte dele tem efeito em mim. Então, eu sou participante da salvação. A salvação agora faz parte de mim, ou eu me torno salvo, nascido de novo, quando eu creio naquela mensagem. Quer dizer que não basta apenas ouvir a mensagem. Eu tenho que aceitar a mensagem e assim ela vai fazer parte de mim, da minha vida. Eu passo a ser declarado justo, salvo, porque eu criei no dom gratuito de Deus, que é a salvação. Foi Deus quem preparou. O fator de Deus ter preparado já essas boas obras, esse bom caminho para que andássemos nele, é a expressão do amor de Deus, é manifestação da graça de Deus. Mas eu te pergunto, será que todo cristão está a andar em boas obras? Será que todo cristão está a andar nesse bom caminho? Estás a ver? Não. A resposta é não. Por quê? Porque as pessoas devem perceber que a graça de Deus, e isso aqui é a expressão do amor de Deus, é demonstração da graça de Deus, preparou boas obras para que andássemos nele. Mas como é que eu vou me encontrar de facto
a viver essas boas obras, a andar nessas boas obras. Então, por meio da fé. Primeiro, eu creio que Deus já preparou boas obras para mim. Deus preparou um caminho perfeito para mim. Deus preparou boas coisas nessa minha caminhada na terra. Eu creio nisso. Então, quando eu creio nisso, eu consigo manifestar essas boas obras. Aleluia. Então, dessa mesma maneira, queridos, a graça de Deus proporcionou tudo. Repara, quando você estuda o livro de Gênesis, a Bíblia fala sobre a criação do homem. Você já parou para se perguntar por que o homem foi praticamente a última criação de Deus? Por quê? Já parou? Porque Deus providenciou tudo para o homem. Glória a Deus, aleluia. Providenciou tudo que seria necessário para a vida do homem na terra. Então, depois de tudo estar providenciado, aí Deus trouxe o homem. Repara, Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Repara, no livro de Gênesis, existem, vamos assim dizer, repara, Deus até hoje já não está a voltar a criar as coisas. Ele criou tudo de uma única vez, até hoje. Repara, isso foram milhões e milhões de anos atrás. A terra que hoje nós vivemos e encontramos tudo necessário para a nossa vida nessa terra, foi Deus quem providenciou. Repara, graça de Deus, amor de Deus, aleluia! Deus providenciou tudo isso e só depois é que Ele trouxe o homem à existência. Em outras palavras, a terra agora está preparada para o homem viver. Então, tudo que o homem precisaria para a estadia dele na terra, Deus colocou na terra. E só assim é que Deus trouxe o homem. Então, Deus providenciou pelo seu amor, pela sua graça, dentro da sua sabedoria, Ele providenciou tudo para o homem. E só assim é que Ele trouxe o homem. Eu acho que esse é um exemplo perfeito desse casamento entre fé e graça. Então, a graça de Deus colocou tudo à nossa disposição, providenciou tudo, trouxe à existência todas as coisas que nós vamos precisar. Mas, para você usufruir daquilo que a graça de Deus trouxe, você precisa de crer nisso. E é aí onde começa a entrar a fé. Você precisa de crer nisso, você precisa de aceitar isso. Então, por meio da fé, você toma posse. Atenção, a tua fé só vai tomar posse daquilo que Deus já providenciou. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Lembrar vocês que eu sou o pastor Mayomon Afonso e que o Senhor ricamente te abençoe no nome de Jesus. Muito obrigado.